jornalismo, né, essa é uma linguagem que já está presente muito no nosso modo de fazer, né, o audiovisual, assim dizendo. Então a chegada no cinema, ela vem a partir das necessidades de apresentar novos olhares dentro do audiovisual. Então é assim que eu chego no cinema, né? É assim que eu chego na produção de microséries e outros projetos também. Quando a gente considera todos os marcadores de exclusão, a gente entende que nós estamos falando de um contexto de muita ausência, de muita negação. Então, disputar esse lugar também é uma escolha política, né? Enquanto mulher negra, nordestina, soteropolitana, interiorana ao mesmo tempo, a gente também quer dialogar nesse espaço. Então, se a gente vive numa sociedade extremamente excludente, racista, LGBTI-fóbica, uma sociedade capacitista, precisamos estar também dentro dessas linguagens, mais uma vez volto a dizer, para poder disputar outros olhares, para poder apresentar novas perspectivas. A gente faz contranarrativas o tempo todo, né? O tempo todo você está fazendo este movimento. E o cinema, o audiovisual, é uma importante plataforma para isso, é um importante meio para isso. E a gente não faz isso sozinho, então tem todo um trabalho de coletividade. Se eu compreendo que os meus passos vêm de longe, de muito longe, que não começa comigo, a gente busca dar continuidade a esse movimento. Se a gente considerar que a gente vive num Brasil que tem apenas 135 anos, em que nós vivemos uma abolição inconclusa, a gente tem um caminho muito longo pela frente. E aí, se a gente pensarmos as questões de raça, as questões de gênero, as questões de sexualidades, tem muito caminho para percorrer e tem muita gente disposta a percorrer para dar continuidade a esses passos que são anteriores aos nossos. Eu sou uma pessoa da palavra, mas eu também sou uma pessoa que fica muito nesses bastidores da palavra, da produção do jornalismo. E aí, fazendo audiovisual, a gente vai entendendo também a importância de estar do outro lado, de não estar somente no bastidor, de estar fazendo também, até porque podemos estar em qualquer lugar, que assim a gente desejar. Então, como fotógrafa, né, pensando um dos projetos da gente, que é o AIUE, que eu fiz com outros 3 documentaristas, a gente ficava muito discutindo, né, que olhar era esse que a gente queria trazer naquela obra. E foram muitos olhares. Acho que é legal perceber que a gente não precisa trazer apenas um olhar, e sim olhares, né? E a fotografia do nosso projeto traz muito esse lugar de olhares múltiplos. Pensar a multiplicidade desses lugares, né? Nós somos muitas, né? Então a gente pode estar em qualquer lugar, volto a dizer, né? O projeto AIUE é um divisor de águas para mim no trabalho enquanto produtora de audiovisual. Primeiro porque ele me leva para um lugar que, quando eu chego, é um lugar que eu entendo que eu sempre estive ali. Né? Eu vou para o quilombo, eu não vou para um quilombo, eu vou para várias comunidades quilombolas. E nessa proposta a gente busca apresentar as sonoridades desses quilombos. O nome do projeto é AIUE, Escutando os Sons dos Quilombos. A gente vai trazer desde o som ambiente, que é o som dos pássaros cantando, o som das manifestações culturais, o som do bate-bate na cozinha, do fazer o almoço, da reunião em família, mas também a gente vai trazer silêncio, porque são comunidades atravessadas por uma série de violações, de silenciamentos. A gente vai trazer também o som da luta, porque o movimento quilombola é um movimento feminino, é um movimento de mulheres, é um movimento
que vai fazer com que muita coisa seja deslocada. É território, né? A gente vai falar sobre território. E aí me desloca. E quando você traz aquela pergunta anterior, né, sobre esse olhar. Em dado momento a gente está dentro de um carro, se deslocando para poder gravar em um outro espaço. E nós estamos com um rapaz que ele é quilombola e topou o desafio de participar também de uma proposta que a gente fez para ele. E aí, em dado momento, ele está no carro e eu estava entrevistando ele dentro do carro. Aí ele me pede a câmera. Está aqui. Ele disse, agora eu te entrevisto. Então a gente vai mexer com esse lugar. Eu posso ser entrevistado e ele pode ser entrevistador. E foi muito bacana isso, e a gente coloca isso, a gente assume esse lugar também, de aparecer e de falar enquanto o outro nos pergunta. Porque nós precisamos, inclusive, desconstruir essa ideia de que é só um grupo que produz, é só um grupo que apresenta, e muitas vezes vamos nesses lugares e buscamos as histórias, e eu não estou falando somente dos espaços, né, dos quilombos, mas como um todo o audiovisual, a gente vai buscar as histórias, muitas vezes não traz nenhuma devolutiva para as pessoas, sequer exibe esse material para as pessoas, né, que foram entrevistadas, que cederam seu tempo, disponibilidade, nos acolheram. E aí eu lembro que quando lançamos a Iuê, que é um documentário, um longa com mais uma microsérie, uma exposição fotográfica, a ideia do projeto a partir do Arte Todo Dia 3, que é um projeto da Fundação Gregório de Matos, da Prefeitura de Salvador, no qual nós fomos contemplados com um prêmio. A ideia era fazer um curta, no máximo, em média. E aí a gente faz 160 horas de gravação, a gente produz diversos formatos aí nesse processo e diz assim, a gente vai lançar em Salvador e vamos lançar com a participação das comunidades, as quais nós fomos lá, fomos bem acolhidos, conversaram com a gente e é muito bacana, porque a gente lota a Sala Walter da Silveira, a gente bota samba de roda lá dentro, a gente põe acarajé, a gente faz do nosso jeito, a gente não precisa fazer como uma colonialidade nos diz que a gente tem que fazer. A gente pode fazer do nosso jeito. E foi, assim, incrível. Incrível mesmo. Tem um momento em que nós estamos no Quilombo Rio dos Macacos e que é um momento muito, muito, assim, de grande emoção. E aí, quando a gente se dá por conta, o site está todo chorando. Está todo mundo em lágrimas. Ouvindo uma liderança, a Rosimeire, falar da luta, né? Da luta. É uma luta muito grande. Mas eu faço uma leitura de mundo sem desconsiderar os marcadores de exclusão. E aí a gente tem ainda um cinema branco. O cinema que eu visualizo, que eu acho que ele pode ser mais diverso, sabe? Ele precisa ser mais diverso. A gente precisa aproveitar as coisas boas do digital para tornar esta arte mais diversa. Porque é bacana para que minha filha possa se pensar também nesse lugar, para que outras crianças negras tenham um sonho de fazer audiovisual e considerar que isso é possível. Eu quero estar não só por detrás das telas, mas eu quero também estar na frente, né? A gente olha, pensa elenco, quando a gente pensa, olha lá os créditos. Vamos ver os créditos. Quantas pessoas negras tem ali produzindo? Quantas pessoas indígenas? Quantas pessoas com deficiência? Quantas mulheres negras? Eu reconheço e honro o trabalho daquelas que vieram antes de mim. Não é fácil, nunca nos disse que seria fácil, mas eu acredito num cinema com diversidade e eu luto por isso. Para mim é incrível entrar numa rede social que tem um formato de vídeo
e ver um jovem indígena com um drone fazendo cinema dentro da comunidade lá no sul da Bahia. Isso chegar para mim, isso chegar para o mundo, né? Temos aí os desafios das próprias plataformas, né? Porque é muito desigual, né? O algoritmo tem suas questões, mas o fato de poder fazer e de poder fazer circular e chegar para mais pessoas me deixa com muita esperança. Eu tenho muita esperança nisso. Eu acredito, eu acho incrível ver jovens negros fazendo cinema, seja do conteúdo que ele queira, mas poder com um celular fazer cinema me dá esperança. E muitas vezes a gente faz só porque você não encontra, na verdade, você não tem possibilidades de fazer junto. E o nosso movimento é para que essa coletividade possa abraçar essa mulher que está cansada e dizer assim, ó, bora junto, eu vou fazer aqui a finalização, outra vai fazer a coloração, outra vai fazer produção, outra... Eu acredito nesse movimento das mulheres, sabe? Principalmente das mulheres negras, que hoje se fala tanto de cultura maker, né? Porque é make, tudo é make. A gente faz isso, ó. Desde que a gente chegou daqui, sequestrado, vilipendiado, chegou aqui nessa terra, e a gente está fazendo o quê? Para sobreviver, metendo a mão na massa, né? Fazendo a própria comunidade periférica, é um espaço de muita inventividade. É dizer o professor Hélio Santos, né? Muita gente falando de crowdfunding, financiamento coletivo. A gente faz isso com a Sociedade Protetora dos Desvalidos. Há quanto tempo a gente faz isso? Começamos com o objetivo de ajudar no livramento dos nossos, né, na liberdade, né, dos nossos, e até hoje a gente faz isso. Chega na favela para ver o que é inventividade. Mas muitas vezes a gente faz isso, e aí vai para a história do filme da mulher só. É cansativo, né? É cansativo e não necessariamente vai sair tão legal como a gente gostaria que fosse. Então chamar gente para somar é importante. Nós fizemos um projeto AIUE com muita gente. Recebemos um recurso através de um prêmio, mas colocamos recursos. Muitos dos nossos recursos físicos, financeiros. Não estava previsto o drone naquele período, mas a gente foi lá e colocou o drone também. Por quê? Porque a gente contou com parcerias. Então é um filme que eu faço com o Léo Rocha, com o Irã Paranhos e com Danilo Umbelino. 4 cineastas negros, né? Se juntando, que vai chamando mais gente, que aí chama mais uma para poder fazer a coloração, para fazer a finalização. A gente pensa numa arte, mas como é que dá movimento a essa arte para colocar? Chama alguém para parceria também. Mas o bacana de tudo é que quando a grana chega, a gente também reparte. A gente também chama para somar. Pensando no tempo no qual eu estou, eu acho que o grande papel do audiovisual é retratar o seu tempo. Não é uma tarefa fácil, né? Parece que está tudo muito evidente, mas o cinema ele amplia esse olhar. Ele tem o poder de nos despertar para muitas coisas, né? E aí eu também não estou falando somente das desigualdades que nós temos, né, no mundo como um todo. Como eu sou uma pessoa do documentário, penso que retratar esse tempo seria algo bem precioso, sabe? A gente já buscou muita coisa, né, do que aconteceu no passado e considero muito importante olhar para esse passado, ressignificar, até porque é assim que a gente consegue reescrever a nossa história. Nós temos um desafio de reescrever a nossa história. Como uma cineasta que está na periferia do Brasil, né, porque o centro, o que é o centro, né? A gente busca mexer com essa lógica. A gente hoje vê muita gente colocando o mapa da América do Sul, da América Latina, de cabeça para baixo.
Porque a gente desloca esse olhar. Por que tem que ser daquele jeito e não do outro jeito? Como comunicadora, eu já provei peças nesse sentido para a gente mexer com os olhares. Então, deslocar nos ajudaria a reescrever a nossa história para poder retratar o nosso tempo.